Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e você nos assiste através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e também através do canal 16 da NET, que é dividido aí com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar de um assunto que é muito importante para a capital de Santa Catarina. Vamos discutir sobre o desenvolvimento urbano do Centro Histórico de Florianópolis. E para a gente falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo o vereador professor Pedro Cabral, do PSOL, e também o nosso convidado de hoje, o Guto Lima, né? O Luiz Augusto, como a gente conheceu na faculdade, mas que agora virou empresário, e aí tem aí conhecido no mercado como Guto Lima, além de jornalista, então é também comerciante aqui na região central de Florianópolis. Vereador, obrigado pela sua presença no Sala de Visitas, e antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho de quem é o professor Pedro Cabral, até para as pessoas conhecerem, né? Já que o senhor está chegando na Câmara agora, há alguns dias aqui no Poder Legislativo Municipal. Obrigado. De nada. Então, eu sou Pedro Cabral Filho, né? Não sou Pedro Cabral, sou filho do seu Pedro Cabral, então eu sou Pedro Cabral Filho, sou professor da Rede Pública Municipal de Ensino, fui professor durante 32 anos numa escola pública aqui no bairro do Pantanal e fui professor do Guto, inclusive, né? E falando assim, estudei a vida inteira em escola pública, fiz o tempo inteiro na escola pública e fiz mestrado em educação na Federal, fiz doutorado na USP em São Paulo e fui candidato a vereador em 2016, fiquei na suplência, hoje o Afrânio precisou se afastar por questões pessoais e eu estou aí no mandato durante um mês para ajudar a construir essa cidade. Esse trabalho. E dentro dessa construção, eu lembro que quando o senhor tomou posse aqui na Câmara de Vereadores, uma das suas bandeiras era tentar fortalecer essa região do centro da cidade, que tem muita história para ser conhecida e que muitas vezes acaba sendo esquecida. Não pelo fato das pessoas não procurarem o conhecimento, mas pelo fato de acabam utilizando o centro da cidade somente para ir e vir, né? Ir para os seus serviços ou para suas casas e voltar para as suas residências nesse trajeto que acontece na região central. O que o senhor pensa em relação a isso, hein, vereador? Então, quando eu estava na escola, ministrando as aulas, nós tínhamos um programa nessa escola que chamava Beatriz para Além de Seus Muros. E nós trazíamos os alunos do quinto ano, eu trazia, né, os alunos do quinto ano, e começávamos uma saída de estudos, começava na Ponte Ercílio Luz e vínhamos até a Assembleia Legislativa. Nesse trajeto ia se apresentando a questão cultural da cidade, o patrimônio cultural da cidade. E nós fomos percebendo que a cidade ela vem até a Praça 15 com um movimento bastante intenso e ao passar a Praça 15 para o outro lado, que as pessoas hoje chamam do lado leste da ilha, existia uma diminuição bastante grande do número de pessoas que transitavam pela cidade. Então, hoje na Câmara a gente está tendo um projeto aí para discutir um pouco, para que as outras escolas da rede apresentem a cidade para esses alunos e também estamos aí conversando um pouco sobre como que poderíamos estar ajudando o poder público a pensar saídas para esse lado da cidade, para esse lado leste da cidade. Né? Porque a cidade ela tem que ser o locus da participação, do andar, do viver. E a ideia central é de que quem conhece, cuida e preserva. Então, se nós tivermos alunos andando pelo centro, se a população for convencida a andar no centro da cidade, ela vai andar por toda a cidade. E o lado leste da ilha é um dos lugares onde as pessoas vão estar andando também. É verdade. Guto, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas. O vereador citou bem o lado leste da ilha, é onde você tem o seu trabalho, o seu comércio, né? O seu local onde você recebe as pessoas que transitam naquela região. Você também tem essa visibilidade de que o lado leste ele é um pouco esquecido, ou até muito esquecido, com relação à vivência do centro da cidade? Sim. A região leste, do centro histórico chamado, um dos nomes, né, centro histórico leste, para facilitar essa identificação, acaba já sendo também uma separação, né? A praça faz essa divisão
Mas hoje a gente percebe que não é um volume tão grande de pessoas que circulam por essa região, né? A gente tem que lembrar que o terminal, a saída do terminal foi um choque, né? Imagina, tu tinha o principal comércio do centro era ali por causa do terminal. De repente sai o terminal. Aí começa um novo processo, né? Então, um outro perfil de comércio. Começa a vir brechós, começam a vir sebos, começam a vir estúdios de tatuagem, começa a vir um perfil mais cultural. E isso começa a acontecer de maneira orgânica. Então, eu acho que o terminal saiu em 2003. Então, isso, né, já estamos em 2018. 15 anos. 15 anos. E a região não se recuperou disso ainda. Até hoje começa a dizer, o terminal. Só que agora tem que se encarar que existe um outro caminho a ser seguido. Uma outra vertente, né? E ela já está acontecendo. E ela está acontecendo de uma maneira que eu digo assim, orgânica. Então, quem está indo se instalar lá é porque tem interesse que aquela região se desenvolva e tenha uma identificação com a região. É uma das regiões menos verticalizadas do centro. Então, isso é importantíssimo, porque acaba preservando muitos casarios. Tem várias estruturas culturais. Tem o museu hoje que está no antigo forte, né? Tem na praça, tem o Museu Vitor Meirelles, está em obra. Tem o MESC, que é o museu da escola, onde era a FAED. E agora a Biblioteca Pública pegou um outro prédio na esquina com a Vitor Meirelles e praça. Tem alguns bares ali também que trazem Sim. pessoas das antigas da cidade, Exato. que são cultura também, são história, né? Não, historicamente é uma área boêmia também, né? O Petit, que é o antigo Petit, que hoje é o Canto do Noel, por exemplo, onde frequentava Luiz Henrique Rosa. Então já tem isso já faz parte da história, só que a gente perde essas coisas, né? Floripa é uma cidade especialista em perder história, né? Os casarios que... Ontem eu estou fazendo uma série de fotos pelo centro, assim, e eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de estacionamentos que estão surgindo, ou seja, onde tem um estacionamento é porque antes havia um imóvel, né? Possivelmente um imóvel antigo, uma casa, por exemplo, né? E daí de diversos períodos, representando diversas fases da arquitetura, enfim. É a quantidade de novos prédios, né? Então, uma cidade que acaba com a nossa, que não tem indústria, né? Qual é a indústria que nós temos aqui? Turismo? Não. É sazonal, é limitado, enfim. A gente tem a indústria da construção civil. Então, a construção civil, ela vem e ela vai modificando a cidade. Só que acho que falta pensar. Aqui não vamos mexer. Aqui vamos preservar, aqui tudo bem, aqui a gente verticaliza, né? Então, isso a gente acha lindo quando vai para fora, né? Só que quando vem para cá a gente esquece, é verdade. Entende? Né? Então acho que a gente precisa refletir sobre a cidade, o que a gente quer da cidade, e é uma região que a nossa luta vai ser para se preservar, aquela calçada de pedra ainda, né? Alguns fatores ali que são interessantes com relação a isso, para se manter, né? Sim. Se ter um aspecto. Pedro, eu sei que tu também gosta de frequentar aquela região leste ali que você falou, que tem um pouco da história mais boêmia, que tem um pouco dessa... O que fazer? O que o poder público pode, vocês como vereadores, a prefeitura, pode ter de ideias para conseguir com que se resgate um pouco mais esse lado ali, fazendo essa ligação, terminar com essa divisão da praça para cá, da praça para lá, hein? Quais são as tuas conclusões em relação a isso? O que tu farias, digamos, se tu tivesse o poder de fazer isso? Se eu fosse o prefeito da cidade, né? Quem sabe em 2020, não se sabe. É verdade. Mas começar ouvindo o que as pessoas daquela região, os trabalhadores daquela região, o pessoal que trabalha no comércio, enfim, quem está ali naquela região, o que pensa a respeito. O Guto levantou questões importantes ali, né? E citou, eu fiquei bem orgulhoso de te ver falar assim, né? Com propriedade do lugar. Eu penso que ouvir o que se está colocando a respeito do que já existe, livrarias, brechós e toda essa questão alternativa, esse circuito cultural que ele narrou aqui rapidamente, essas questões serem trazidas principalmente, por exemplo, para o pessoal que trabalha com turismo na cidade, que traz o turista, incluir essa discussão. Então, olha, nós temos esse museu, nós temos esse brechó, porque o Guto falou muito en passant agora no final, né? Que ele disse, nós vamos em outros lugares. Não se quer trazer o que se viu em outros países ou outras cidades para Florianópolis e fazer igual, até porque ele já aponta, né? 15 anos que a estrutura de turismo dali mudou, né? A estrutura comercial dali está mudando. Então, respeitar essa vinda
do que os comerciantes dali estão colocando. E o que eu acho engraçado ali, só para tu falou de turismo em relação ali, é que os ônibus de turismo, eles desembarcam Ali, as pessoas do lado, lá, no terminal. ali no terminal, as pessoas saem dali, vão para o lado do mercado, sei lá, do centro, sendo que a 50, 100 metros tem o Mas, Fábio, o acesso, né, cara? o próprio terminal, ele já é uma estrutura que assusta por si só. O turista, ele bloqueia a visão de quem chega ali e ele, vamos dizer, daquele ponto de vista de quem chega por ali, ele já não interessa para tu avançar naquela Segue região. reto, né? Assim, Tu vai reto, né? Entendeu? O próprio terminal precisa passar por algum processo que dê uma outra utilidade para ele. Existem várias ideias, eu já vi projetos, inclusive do consórcio Fênix, já apresentados já para o ex-prefeito, para o César Souza, enfim, mas tem várias possibilidades. Só que hoje também é uma estrutura que, pelo tamanho dela, pode se considerar abandonada. Sim, e aí, no terminal tem aquela casinha ali, que é da Casana, que tinha no comecinho ali. Que ali é um ponto também, histórico, claro. Tem aquele protótipo do Miramar, bem feio, né? Mas tem aquilo ali, mas dá para contar a história a partir dali. Então, não precisa sair correndo da região, tu pode ficar na região. E o Guto levantou outra questão que eu acho extremamente importante, né? Que é a questão da verticalização da cidade. Nós não precisamos, para ser uma cidade moderna, com prédios gigantescos, né? O diferencial de Florianópolis pode também ser esse. Então, você pode vir para a cidade naquela região que tem outras coisas que, como ele já havia colocado, que você pode visitar, né? Que a gente vai, quando tu viaja, tu vai para lugares onde tem brechós, onde tem outro tipo de convivência, como ali ele levantou, né? No Noel ali, que tem um samba bom. Então, são lugares que são possíveis de se investir e que o custo não é tão alto assim, né? Aquela feira que tem, né? Viva a cidade. A feira da cidade, Viva a cidade. Investir para que o maior número de pessoas possam vir, possam frequentar. Então, e aí, os próprios empresários já têm saídas para o espaço. Basta que o poder público apoie e não atrapalhe. Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, se teve um projeto de se trazer startups ali para aquela região, se criar um trabalho em relação a isso, para dar uma vivência maior, mas eu acho que... Assim, a região ela já teve vários projetos, inclusive o projeto do cabeamento subterrâneo, por exemplo, que ficou parado porque é um projeto com isenção fiscal. É um projeto fundamental, porque como ele não é feito, não se avança em outras coisas. Não adianta eu mexer aqui, sei lá, largar a calçada, ou mexer arrumar alguma coisa estrutural, porque um dia vão quebrar tudo para botar o fio. Daí não fazem o fio também. Não fazem isso e fica parado. Entendeu? É uma região que não é prioridade. Bom, acabou de ser aprovado um projeto gigantesco para Bocaiúva. Então a gente sabe como é que as coisas funcionam na cidade. Ela ainda não é prioridade. Como em outras regiões do mundo, existem teorias de que a intenção é essa, tipo, degrada, deixa ficar bem ruim. E vamos transformar em outra coisa. E daí depois vem né, o poder aquisitivo e faz o que quiser. Isso tem vários exemplos no mundo que aconteceram mesmo, né? Enfim, mas essa especificamente da startup, ela é um projeto de lei que é do Sapiens Centro. Isso já está em tramitação e deve ser aprovado, eu não sei agora em que momento que está, em que fase, porque eles ampliaram um pouco a área e se incluiu algumas coisas, mas isso deve acontecer. Não é só startups, tá? Não é só tecnologia, é um projeto mais abrangente, vai incluir outras questões, vai incluir economia criativa, vai incluir produtoras de audiovisual, já estava na produção de cinema ou outras áreas culturais, para isenção de IPTU. Isso ainda vai passar por regulamentação, mas a gente tem acompanhado junto com o Salomão do Sapiens Centro. É interessante trazer novos negócios, novas formas de ocupar,
mas desde que se valorize de alguma forma, ou desde que se incentive também quem já está. Quem já está. Porque quem está é que está sofrendo a tempo ali, ó, ralando. Há pelo menos 15 anos, né, Sim. vereador? Ali são guerreiros, né? Temos que dizer assim, que a gente viu que muita coisa fechou ali, né? Muita coisa fechou. Mas muitos ainda conseguiram, ainda estão empurrando com a barriga, não querendo que o processo, como tu falou, porque quanto mais se degradar aquela região, quem sabe daqui a pouco ela se perca, né? Eu só acho importante fazer uma observação, que é com essa alteração que teve na lei, que foi proposta pelo Alfrânio, que transforma toda aquela região em área cultural. Então a gente vai começar a ver aquela região de outra, oficialmente, como uma área cultural. Ela já era, mas agora está toda a região. A Travessa Ratcliffe já fazia parte da lei, depois teve uma alteração, a Vitor Meirelles entrou, mas agora todo aquele quadrado, que é Hercílio Luz, né, que faz uma curva, Nico Luz e a Ilhéus, né, Praça 15, aquele quadrado agora ele vai ser visto como uma área cultural. Então isso vai favorecer que pelo menos a gente avance nessa discussão e que as pessoas comecem a realmente a perceber que é uma área cultural. E é engraçado ali, vereador, se a gente parar para pensar, que ali é o seguinte, começa o maciço do Morro da Cruz ali, vem a parte Tribunal de Contas, vem o pessoal que coordena ali, a Assembleia Legislativa, aí na sequência vem o Instituto Estadual de Educação, Tribunal de Contas, e todo esse pessoal tem que atravessar aquela região ali se quiser chegar no outro lado. Então não é um local onde não passe, as pessoas têm que circular por ali. Por exemplo, a Avenida Hercílio Luz está se transformando num local de... Transformou, né? À noite ali. Sim. Então eu acho que, sei lá, não dá para entender por que ficou tanto tempo assim, não se pensa naquela região ali, né? Eu acho que o Guto, ele levanta um dado importante, o que se espera com aquilo, né? Porque a ideia da degradação, nós vimos aqui em Florianópolis já, né? O casario perto da prefeitura, da nova prefeitura lá na Conselheiro Mafra, né? Aquele casario, ele foi sendo degradado e um dia pegou fogo, né? Então, o que se espera? Então, é um pouco essa relação que ele colocou. Você vai degradando, vai deixando de usar, se vai usando a questão da segurança como propósito de que aquela região é segura. Então, se nós trouxermos aí o pessoal das startups, vai dar mais segurança, mas então é preciso, para dar mais segurança, que tenham outro tipo de pessoas circulando. Então, ao invés de nós ajudarmos a desenvolver a cidade, nós vamos ser mais um lugar de segregação, porque tu traz as pessoas e expulsas quem está. Então, as pessoas que estão ali há 15 anos, no mínimo, né? Elas não vão fazer parte desse processo. Quando, na verdade, eu vou insistir, as pessoas que ali trabalham, as pessoas que ali circulam, elas já têm a saída para a sustentabilidade do local. Ou seja, então, eles poderiam, essa proposta, ela pode vir e acrescentar. E não excluir. Não excluir, agregar, né? Agregar. A gente tem conseguido criar esse diálogo ali, quando eu falo a gente, são parte dos comerciantes que estão inseridos na região, através conversando com o Sapiens Centro, com o Salomão, que hoje é uma das atividades mais ativas. Eles estão realmente, eles fizeram um evento faz pouco tempo ocupando aquele estacionamento do lado da antiga Antonieta de Barros. Eu vou fazer assim, Guto, eu vou pedir para a gente conversar sobre isso no próximo bloco, que é um assunto muito importante que está acontecendo lá. O vereador também vai continuar com a gente aqui, porque para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, através dos dois canais, né, no 16 da NET e também no 61.4 da TV Digital Aberta. Hoje nós estamos conversando sobre um assunto que é muito importante, que é o desenvolvimento urbano ali no centro histórico de Florianópolis, que por algum motivo ele acabou sendo dividido em dois lados e por isso a gente está aqui hoje discutindo, né, o que se pode fazer para melhorar essa situação, principalmente do lado leste ali da região, onde fica o terminal cidade de Florianópolis, para você se localizar melhor. A gente vai a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta então para conversar mais com o vereador, o professor Pedro Cabral Filho, e também com o Guto Lima, que é empresário aqui na região central de Florianópolis. É rapidinho, a gente já volta.
A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Já tinha passado, salve as baleias, falava mais alto no nosso novo rock and roll. Ilhas distantes, praias desertas, era o grito de alerta do nosso novo rock and roll. A natureza explodia entre certezas e alegrias. Ó meu amor, o que você faria para mudar aquele rock and roll, rock and roll? Do Oiapoque ao Chuí é o desafio, estamos aí, vamos mudar esse velho rock and roll. Tantas culturas, tantas surpresas, tantas palavras, tantas despesas para mudar esse velho rock and roll. Andava atrás de harmonia. Onde será e qual o dia? Ó meu amor, o que você faria para mudar esse velho rock and roll, rock and roll? Ó meu amor, quem diria? Entre certezas e utopias, já se passaram tantos dias para mudar esse velho rock and roll, rock and roll, rock and roll, yeah, rock and roll, yeah, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, yeah, rock and roll, yeah, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, yeah, rock and roll, yeah, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Uau! Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Acompanhe nossas redes sociais.
de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Você acompanhando a gente através do canal 16 da NET, que é dividido com a TV Assembleia, e também o 61.4 da TV Digital Aberta. Esse sim é 24 horas por dia a programação aqui da TV Câmara de Florianópolis. O assunto que nós já debatemos bastante no primeiro bloco, essa situação do desenvolvimento urbano, né, do centro histórico aqui da capital de Santa Catarina. E estamos conversando com o vereador professor Pedro Cabral Filho e também o Guto Lima, ele que é empresário aqui na região central de Florianópolis, mas que já utiliza, né, o centro de Florianópolis desde a época que estudava no Instituto Estadual de Educação. O Guto estava falando, né, dessa criação de se trazer outras coisas para o centro de Florianópolis, uma análise que está sendo feita, né, vereador? E Guto, também, você estava falando que existe o pessoal do Sapiens ali que está estudando isso. Como é que tem sido esse tratamento? Eles estão intensificando mesmo ou abandonaram? Ou como é que está esse tratamento assim, em relação ao projeto? Ainda ontem eu tive uma conversa com o Salomão. Eles vão receber uma verba do Ministério do Turismo para fazer algumas ações na região. Acho que sai ano que vem, pelo que eu entendi, esse recurso. Eles ainda estão vendo exatamente quais são as ações que vão ser feitas. E também essa lei, que é essa proposta de atrair novas empresas e, pelo que eu entendi, vai beneficiar quem já está também, né? Que é a isenção do ISS para as empresas que trabalhem com algumas questão de tecnologia, economia criativa. Então, eles têm feito outras ações ali, né? Eles fizeram um evento recentemente ocupando o pátio, por exemplo, da antiga Antonieta de Barros, que é mais um absurdo, aquele prédio que está fechado há muitos anos, eu não sei exatamente o ano que parou de ser utilizado. Se discute isso há muito tempo, né, professor? E aí outra questão que é o seguinte, esse pátio que era antes uma quadra de esporte, que ainda poderia ser uma quadra de esporte para a comunidade ou um espaço multiuso, que é o que o Saben está tentando fazer, através da UDESC, hoje é utilizado como estacionamento da Secretaria de Educação de Florianópolis. E não é os carros da Secretaria de Educação, são os carros dos funcionários da Secretaria de Educação. Então, assim, é um absurdo isso. Daqui a pouco se transforma no estacionamento. Mas essa discussão ela é importante para a gente começar a pensar e refletir que é uma cidade que foi cada vez mais sendo, de alguma maneira, destruída por causa dos carros, né? O aterro vem por causa dos carros, aí acaba com os clubes de remo, vem o aterro, detona tudo, tem que construir mais ponte, tem que alargar, tem que... Então, assim, a gente precisa repensar a cidade. Claro que tem que ter carro, óbvio que tem que ter carro, mas tem várias ruas... A mobilidade urbana, os modais têm que ser pedestre, ciclista, transporte coletivo e, por último, o carro, né? Porque então nunca vai se dar conta para se comportar o volume de carro, não vai se dar. Quando acabar a duplicação, já compraram o carro? Exato, então a gente precisa pensar em outros formatos. Não vai ter metrô aqui. Então a gente precisa pensar em alternativas. Olha o tamanho da ilha. O turista vem para cá, muitos deles não vão voltar se ele tiver que se deslocar. Vai ficar muito tempo na fila. Vereador, eu fiquei curioso que o senhor falou que quando você era professor, o senhor trazia os alunos para o centro da cidade, né? Onde é que o senhor levava eles para visitar ali? Quais são os locais ali, até para as pessoas conhecerem assim, o que tem de cultura, de turismo ali, que pode se conhecer ali quando chega ali? Ali direto naquele espaço? Ali na região central. Ali. A gente tem... A escola, né, Antonieta de Barros, mas antes a gente pega os casarios oitocentistas, que já são, aqui do lado do Banco do Brasil, tem um conjunto de casarios oitocentistas, né? Então nós pegávamos ali, depois tem eu não lembro o nome agora, que era onde era a associação dos prefeitos. Uma casa belíssima. É do governo federal, é um prédio do governo federal. Da FEA? Isso. Era FECAM. Agora está na mão da Biblioteca Pública. É lindo aquele prédio, maravilhoso. Tem reforma também. Então, isso. Aí vínhamos por ali, depois pegávamos o correio e a casa de câmara e cadeia, que era ali. Pois aí tem a Tiradentes em si já é uma história sozinha, né? Ela se auto-apresenta. Em seguida, nós subíamos, e aí todo aquele conjunto de casarios que tem, onde tinha a livraria Lunardelli,
que tem tem alguns bares hoje. Quibelândia. Né? Isso, Quibelândia. A ideia, o Guto tem ainda... um museu ali atrás, ali, não tem? Um museu ali perto da Quibelândia, ali atrás, ali? Tem o Vitor Meirelles? Não, tem o Vitor Meirelles. Tem o Vitor Meirelles. O Vitor Meirelles tem obra, que vai reabrir em breve. Obras, isso. Aí, claro, leva os alunos ao Vitor Meirelles, óbvio, né? Daí tem a Faculdade de Educação, que é antiga também. Que é um prédio maravilhoso, né? E em seguida tem ali também, aí tem a escola, do lado da escola tem aquele, da Marinha, se eu não me engano. Agora é da Fazenda Federal. Da Fazenda Federal, tá maravilhosa também, né? Então tem todo aquele casario, daí tu desce, a gente descia e passava em todo aquele casario também da Tiradentes ali. Tá. Embora nós não íamos ali na João Pinto, né? João Pinto. Nós íamos, depois íamos até a Assembleia Legislativa. Passava pelo Instituto. Isso, né? para que eles conhecessem o que é também um pouco, passar por toda essa região mais colonial da cidade, que é isso que eu gostaria de deixar claro, assim, essa ideia da região colonial, sabe? A preservação daqueles casarios, né? Que de alguma forma aconteceu na Conselheiro Mafra. E o comércio ele usa embaixo, também. mas em cima ela é preservada, é muito bonito. Então a ideia era passar com os alunos ali e mostrava a parte de cima. Né? Até o ano passado eu ainda fiz esse trajeto com a gurizada, né? Que é muito bonito. Né? E eu gostaria de retornar um pouco, porque quando o Florianópolis ele começa o seu processo de desenvolvimento, a cidade também ela se desenvolve da Praça 15, que era uma construção portuguesa, né? Certo, a ideia do mar, a praça, a igreja e o cemitério atrás, né? A Praça 15 é o típico, né? Da construção portuguesa de cidade. E aí ele se vai desenvolvendo a cidade para o lado norte. Então, nós vamos para Beira-Mar e vamos vir até a Trindade. O longínquo bairro da Trindade, na época se dizia assim, né? E se entra naquela discussão se vai construir uma universidade, não vai construir uma universidade. E aí nós vamos ter, nessa região, então, por exemplo, 5 hospitais. Você vai ter o hospital de servidores, vai ter o hospital da Marinha, que hoje é um prédio, aí vai ter o hospital infantil, o outro hospital ali, o universitário e o Nereu Ramos. Para a região sul, nada. Para o lado sul do leste ali, absolutamente nada. Depois nós vamos ter, além desses hospitais, nós vamos ter ali teatro e nós vamos ter universidades também. Para o lado norte da ilha. Para o sul, nada. Então a gente vê que do lado leste da ilha, indo para o sul, a cidade ela é abandonada enquanto ideia de poder público, enquanto ideia de locus de encontro das pessoas. Enquanto discussão das pessoas. Tu privilegia o norte e vai para o norte, inclusive. E a cidade se desenvolve também para o norte. A gente vai ter empreendimentos imobiliários para o norte, nós vamos ter duplicação de ruas para o norte. O norte da cidade é o foco de discussão do poder público em Florianópolis. Então, assim, a mudança não só de estratégia, mas de opção, ela é extremamente importante para a sustentabilidade da cidade. O Guto levanta a questão, né, dos modais e do trânsito. Essa ideia que nós temos, né, que as pessoas têm, a gente diz nós quanto cidade, de que é assaltando que se resolve, né? A gente sabe os problemas que a gente tem com assalto, por exemplo, com chuva. Quando ele estava falando ali da Tiradentes com aquelas pedras, aí o pessoal diz, esse povo é saudosista, não é mais assim. Não, isso é garantir qualidade de vida, isso é garantir o movimento cultural da cidade, isso é garantir a cultura da cidade. E a história. E a história da cidade, claro. E aí, Guto, quando tu falaste ali que existe uma possibilidade de receber algum dinheiro para discutir, para fazer sobre da questão ali da área leste, que esse grupo aí estava colocando, eu estava pensando, tanta coisa tem ali que muitas das coisas a gente não sabe. No intervalo, o Guto estava colocando que o cabo submarino que era forma de comunicação. Que era uma forma de comunicação que era o que tinha. Essas coisas, elas têm que ser escritas e elas têm que ser divulgadas. Inicialmente, eu acredito muito na questão da escola, né? Na escola, porque esse adulto que sabe na escola, ele vai saber da sua cidade, ele vai saber da sua história, ele vai levar.
né? Então, tu não vai depois ter um grupo que venha, como aconteceu com o mercado público. Ele é necessário, né? Mas, porém não é único, né? Mas ele não não, o que eu quero dizer, enquanto construção, enquanto reforma que aconteceu, ele é asséptico hoje. Não é um lugar asséptico, é um lugar extremamente... parece posto de gasolina, shopping. né? É um shopping. Ele é igual posto de gasolina, assim, ó. Não precisa daquela sujeira que era antes, né? O posto de gasolina, né? Mas, assim, ó, aquele lugar ali que é limpo. Parece, assim, ó, que nem aquelas pessoas que frequentavam o mercado, sabe? E aí, aqueles negros que estavam lá, que tocavam e tal. Hoje tem um palquinho. Você vai lá, acho que só pode ser um palquinho, né? Usar. Então, essa ideia, assim, ó, de que o que é boêmio, o que é brechó, o que ligado à comunicação é coisa do passado, não, isso é a coisa mais presente que tem. Quando nós viajamos, as pessoas que viajam, e são muitas as pessoas que viajam, acham muito lindo isso fora, mas aqui no Brasil, isso parece que não tem status, sabe? Aqui em Florianópolis parece que não tem status. E quando é uma forma de se preservar a cultura. É uma forma de garantir o direito da cultura. E aí, se essas crianças, por exemplo, a gente traz a criança da escola, ela frequenta, ela vê, aqui tem uma livraria, é diferente. Porque as livrarias hoje também estão bem diferentes, né? Daqui a pouco nós vamos ver farmácia vendendo livro. As livrarias hoje estão fechando. Elas estão fechando. A cultura está no maior problema, a livraria cultura hoje, né? Cultura, Saraiva. Saraiva também, enfim. Então, a criança vai ver que é possível ter outras possibilidades culturais que não a leitura de shopping center. Essa leitura séptica de que nós todos somos iguais, nós vestimos igual, nós somos, sabe, é de um estranhamento. Então, a criança passa a ter uma relação com a sua cidade muito mais intestina, né? Muito mais visceral, assim. Porque aquele é o locus dela, que ela pode passear, que ela pode transitar. E é o lugar, se nós tivermos esse trabalho de divulgar tudo isso que tinha, tu falavas ainda há pouco, que ali tinha 2 rádios também. A Rádio Guarujá ainda está lá. Isso, a Rádio Guarujá. Minha vizinha. Então, essa coisa assim, ó, e a gente ouviu, né, essas rádios durante muito tempo, né? Tem gente que ainda ouve, né, essas rádios. Então, é da nossa cultura, é do nosso dia a dia, sabe? É tentar vender Florianópolis como uma cidade moderna, para frente e tal. Eu não sei se alguém vem para o Brasil para vir a Florianópolis moderna, para frente. Uma cidade que verão se resume à praia. Ou shopping quando chove. Ou shopping quando chove, ou na fila. E aí tu fica na fila, porque daí se um carro também bate, ou se o morro cai. Lembra quando o morro caiu ali no Saco Grande? Então, essa cidade moderna que se quer, assim, ó, então é preciso mudança de prioridade. Exato. Sabe? É preciso investir que essa cidade, ela pode ter, para além dessa maravilha, porque é linda essa cidade, né? É linda demais, assim. Eu venho sempre pelo Morro da Cruz, eu moro na Trindade e venho pelo Morro da Cruz sempre. Ele corta por cima pela serrinha. É um escândalo, o olho abre assim. Mas a sorte da cidade é que ela é linda, porque se não fosse ela isso... É linda. Então, se não fosse a praia que já estava ali, porque tu chega na praia não tem um chuveiro para fazer nada, o turista não tem um chuveiro para passar uma... Sabe, como uma cidade turística do tamanho da nossa, que recebe tantos turistas, não tem um chuveirinho. É um absurdo, né? Tipo, são algumas coisas que a gente... 2 pesos e 2 medidas, né? Ou seja, o poder público não precisa fazer nada, porque a praia já está ali. É um investimento, eu penso assim, ó, essa inversão de prioridade da cidade, achando que não se ganha dinheiro, é uma visão de empresários que não são empresários, na verdade. São pessoas que pensam muito limitadamente, assim, ó, pontualmente, sabe? Tu pode... ter lucro, pensando numa coisa maior para a cidade, um posicionamento maior para a cidade, uma cidade onde as pessoas circulem, onde a cidade aconteça. Por isso que eu penso, por exemplo, naquela feira que acontece ali, eu penso que poderia ser maior e que fosse divulgado para os agentes de turismo que trazem turistas, para a cidade distribuir um serviço maciço da prefeitura, o investimento maciço da prefeitura enquanto divulgação, porque como eu falei no início, os empresários já fazem uma parte ali, eles já estão ali, a prefeitura não tem que atrapalhar,
né? E como que a prefeitura pode ajudar? Divulgando, olha, isso acontece, fechando a rua, né? Eles fecham a Paulista. E olha daquele tamanho. Daquele tamanho. E olha o berreiro que foi no início. E hoje todo mundo acata que é necessário fechar sim. E tu falavas há pouco, não tem tanta circulação de carro ali. Existe, eu posso estar enganado, e se eu estiver enganado, dá uma... não é bem assim, mas, por exemplo, a entrada da Tenente Silveira para a Praça 15, ou a outra rua, gente, qual é a dificuldade de fechar toda aquela área ali e se passar a investir de verdade nessa área cultural, como tu fala? Eu sou a favor, de que a região central de Florianópolis não pudesse não ter circulação, exato. Circulação de carro, não sei quem mora e vai para sua garagem ali, que tem uns prédios outros. Porque assim, ó, tu vê ônibus amarelinho, grande daquele tamanho passando, tu vê... O patrimônio é ruim, né? Tudo. A visibilidade, a poluição, não é legal, saúde, cara, um monte de coisa. Sim. Entendeu? Tem alguns pontos assim que a gente diz que Florianópolis é a terra do já pode, que nunca pode nada, né? Quando tu pensa em fazer alguma coisa... ou melhorar alguma coisa que tem, sempre tem essa situação. Deixa eu te perguntar, Guto, a gente falou que tu é comerciante e tal, mas o que é a tua área ali? Até comentar sobre isso. Existem vários, quando me chamam de comerciante, às vezes eu fico pensando, porque eu não me sinto... Eu sou um comerciante, porque eu comercializo. Mas às vezes eu vejo outros negócios, né? O nosso padrão de negócio ali na região é muito mais pessoas que estão abrindo coisas por ideal. Né? Tipo, eu tenho vontade de fazer isso pro resto da minha vida, vamos dizer assim. Mas é algo que nasceu comigo, que é gostar de coisas antigas, assim, sempre tive coleções e sempre quis ter um café que eu tivesse as coisas à venda. Então, em 2012, quando começou a Feira Viva a Cidade, eu já estava instalado com o meu escritório no antigo Hotel Royal, que era a minha produtora, né? E aí surgiu a feira, eu já estava com várias coisas, comecei a expor na feira. E aí da feira, participei durante 2 anos e aí abri o Tralharia, que é uma loja, café e bar. Então O Omar morava por ali, não é? O Tralharia no prédio que era do Omar. Exatamente. Tá morando lá no balneário agora. Exatamente no prédio que era do Omar. Dali, porque eu trabalhei muitos anos na Guarujá, né? Então eu saía do prédio ali, eu lembro que eu sempre encontrava o Omar. É o prédio ali. Que era dele. O Omar era uma... Sim, ele era uma... Ele é muito parecido contigo numa versão mais clarinha, podemos dizer bem assim. Clarinha, tá? né? É bem parecido. Bem clarinha. E ele é um cara também da cidade, ele é um cara que conhece muito também dali. Ele vivenciou muito. Olha, uma molduraria, não? Ele foi molduraria, não só molduraria, porque depois virou um bar. Virou um bar, né? As pessoas vão lá e falam, putz, aqui... Era um bar GLS, se não me engano. Sim. Eu acho que era um bar GLS. E foi um dos primeiros, assim, a ficar conhecido, assim, de frequentar aquela região. Tô tentando fugir o nome agora, mas muita gente vai no Tralharia e olha e lembra. O espaço não tem nada a ver com o que era, mas identifica, entendeu? Inclusive o prédio teve modificações não feitas por nós, mas por quem comprou. E as pessoas têm essa memória, sabe? Vereador, para a gente já fazer um encaminhamento final, acho que é importante que você falou, né, de se lembrar esse lado leste, de se fazer um trabalho em cima disso, e que apesar do senhor ficar aqui um mês aqui, o senhor batalhou bastante em relação a isso, mas fora da Câmara o senhor também vai continuar dando a sua espetadinha para que as coisas continuem andando, né? A espetadinha. E obrigado, né? E obrigado pela sua participação. Obrigado. Espetadinha é o máximo. Então, adoro. Então, assim, ó, eu vou estar sempre espetando por aí. Mas, tirando a brincadeira, eu vou insistir na história da escola, né? Nós entramos com um projeto aqui na Câmara, já protocolamos, que o transporte público de Florianópolis, como um retorno à cidade, pelo investimento público que eles recebem, que eles deem um retorno para a cidade, para as escolas da cidade, disponibilizando ônibus para que essas crianças venham dos bairros para a cidade, para conhecer esse centro histórico da cidade. Existe já, eu lembrei há pouco, que eu uso, inclusive, um folder que vem até a Assembleia Legislativa, enfim. Então, eu insisto na história com o Guto ali, de se criar um folder para se distribuir do que tem nessa região leste e garantir que seja um local não só de passagem, mas de conhecimento, né?
é de arte, cultura, de vivência, né? né? E onde é que se vê arte, cultura em Florianópolis? No lado leste da ilha, toda a cidade já é, mas o lado leste da ilha é onde é que está mais concentrado. Então, que a gente possa fazer isso com os alunos que futuramente, conhecendo, vão conhecer e vão preservar. E vão divulgar. E vão divulgar, e vão dizer, olha, vão lá, vão passear, final de semana vão levar a família ali para passear, os amigos, os namorados, as namoradas, né? Cada um com seus gostos, não é? E vão vivenciar a cidade. Eu acho que a cidade é o local do encontro. É na cidade que a gente encontra a diversidade, né? No shopping a gente encontra os iguais, né? Todo mundo anda igual, todo mundo veste igual, não é? Mas no centro da cidade, naquele locus ali é o lugar do diferente, assim. É o lugar todo de se mundo encontrar. Então, obrigado pela tua presença aí também. Obrigado também pelo espaço. Pouco, né, desse trabalho que a gente vê as grandes mídias falar muito, discutir muito aquele problema do lado leste, mas fica naquela historinha rápida, 2, 3 minutos, e a gente acaba não sabendo muito como é que funciona ali. Uma coisa que eu vejo, às vezes, as pessoas indo, às vezes as pessoas têm medo de frequentar, acho que é uma região violenta, que tem assalto. Não, eu estou inserida há muito tempo e é impressionante como, na verdade, o número de ocorrências é mínimo, talvez igual ou menor do que em qualquer ponto da cidade. Então, assim, venham conhecer a região, venham circular na região sem medo. E isso, assim, a região tem um outro diferencial, é uma das poucas regiões que tem vida diurna e noturna. Não tem outra região no centro hoje, talvez alguma coisa próxima do shopping, no entorno do shopping, mas muito mais, acho que artificial. Balada, né? Muito balada, né? Ali, agora a gente está abrindo uns bares que estão indo até 2 horas da manhã, que é o que os bares permitem. Então, assim, a gente começa lá de manhã, no horário de comércio, 8 horas da manhã, e vai até as 2 da manhã. Então, tem essa vida ali. E isso é muito interessante as pessoas virem conhecer, porque tem um circuito. Entende? Pode começar com lojas ali autorais que fazem seu próprio produto e pode terminar nesses bares, ou no nosso caso que tem exposições, tem outras coisas culturais ali. Então eu convido realmente as pessoas, a população de Florianópolis a circular, a vir revisitar essa região. Acho que é importante isso, assim, é fundamental. E em relação ao poder público, de maneira geral, não precisa muita coisa. As poucas coisas que já foram feitas ali, como a Feira Viva a Cidade, ou o fechamento daquele calçadão em frente ao Quibelândia, por exemplo, que era um estacionamento de motos, não custou R$1 para a prefeitura, poxa. Entendeu? Não precisa de dinheiro, precisa ter vontade. Tu precisa querer que as coisas aconteçam. E o que a gente sente de maneira geral é que o poder público não parece não querer que as coisas aconteçam, ou não tem se envolvido como a gente gostaria que se envolvesse. E não é só o poder público. Aí vamos somar moradores, vamos somar quem trabalha, vamos somar quem tem comércio e vamos somar poder público e iniciativa privada. Somar todo mundo, tá todo mundo junto no mesmo barco para que as coisas aconteçam, entendeu? As coisas melhorem. Obrigado. Guto Lima, ele que é jornalista, a gente chegou a estudar junto lá na Unisul e também a gente diz que é comerciante, mas ele tem ali o Tralharia, né, que é muito legal, um barzinho que você deve conhecer, você que gosta de coisas antigas também, aparece por lá. Qual é a rua ali? Nunes Machado. É a rua da Guarujá ali, né? Isso. E obrigado também ao professor, que agora está como vereador, Pedro Cabral Filho também. Nós discutimos, para você que não conseguiu, né, entender o tema ou chegou agora no finalzinho do programa, a gente falou sobre essa situação do desenvolvimento da área histórica ali, né, do centro urbano de Florianópolis, que há muito tempo vem sendo dividido, né? O lado leste, o lado que a gente não chama de oeste, mas é que é o lado que ficou mais conhecido por causa do mercado público, da alfândega, do próprio terminal novo que foi criado, então a circulação ficou maior para aquele lado, e aí o lado leste, que é um lado agora mais cultural, precisa ter um pouco mais de visibilidade, e por isso a gente trouxe esse tema hoje aqui no programa Sala de Visitas. Lembrando que você, né, pode sempre sintonizar a TV Câmara nos canais 16 da NET, que é compartilhado com a TV da Assembleia, e também o 61.4 da TV Digital Aberta. Além disso, você conhece todos os nossos conteúdos através das nossas redes sociais, né, que estão aí na sua tela, e também através do nosso site, que é o www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela participação de todos, também pela audiência, e lembrando então que a gente tem outros programas na nossa grade que você vai ficar atento aí durante a nossa programação. Um abraço e até o próximo programa.